Olá! Neste vídeo falaremos sobre o SPED contábil. Mostraremos como gerar um arquivo para o SPED-ECD e também como identificar e corrigir erros que podem vir a ocorrer ao recuperar o arquivo no SPED-ECF. O primeiro passo para gerar um arquivo para o SPED contábil é vincular as contas da empresa com o plano de contas disponibilizado pelo SPED. Precisamos saber qual o nome do plano de contas que a empresa utiliza. Para isso, selecione a empresa clique no menu Arquivo, Plano de Contas. Confira na janela do plano de contas qual o nome do plano utilizado pela empresa. Agora acesse o menu Arquivo, Tabelas Auxiliares e clique em Tipos de planos de contas. Na tela apresentada, altere o plano de contas utilizado pela empresa. No campo Plano de contas do SPED, clique na lupa e selecione um dos planos de conta do SPED de acordo com a situação da empresa. No exemplo utilizado, usaremos o plano de contas número 3, com a descrição 02, PJ em geral, lucro presumido. Feito isso, clique em Salvar. Não é recomendado utilizar o plano de contas modelo 1, C1 compatibilidade. Ele até pode ser aceito pelo SPED contábil, mas ao importar as informações do SPED contábil no SPED-ECF, apresentará erro, pois esse plano de contas utilizado pelo SPED entrou em desuso. Para vincular as contas do SPED às contas da empresa, recomendamos fazer isso pela estrutura do balanço patrimonial e a estrutura da DRE. Clique no menu Arquivo, Tabelas Auxiliares, Estrutura das demonstrações contábeis e clique em Estrutura do balanço. Na tela apresentada, mostrará todas as contas do balanço disponíveis para a empresa. No caso do SPED, para criarmos os vínculos, alteraremos apenas as contas que têm algum tipo de movimentação no exercício. Por exemplo, a conta caixa. Altere a conta. No campo Vínculos com SPED, clique no mais verde para incluir um novo vínculo. No campo Plano de contas do SPED, clique na lupa e selecione o plano de contas do SPED utilizado pela empresa. No campo Conta do SPED, clique na lupa. Abrirá uma janela com as contas disponibilizadas pelo SPED. É necessário localizar a conta relacionada à conta do balanço que está sendo vinculada, por exemplo, a conta caixa. Após selecionar a conta, clique em Salvar. Uma outra maneira de conferir as contas que estão sem vínculos é gerar um arquivo para o SPED. Para gerar um arquivo para o SPED contábil, clique no menu Adicionais e clique na opção Gerar arquivo para o SPED contábil. Na tela apresentada, informe o primeiro e o último dia do mês do exercício que será gerado para o SPED. No campo Situação Especial, preencha caso a empresa se enquadre em uma dessas situações. Em caso negativo, marque a opção 9 nenhuma. No campo Situação do início do exercício, preencha de acordo com a situação da empresa. Caso a empresa tenha iniciado a atividade neste exercício, marque a opção 1, Abertura. Informe a finalidade da escrituração, original ou substituta. No caso de empresas de grande porte, informe se ela está sujeita à auditoria independente ou não. Preencha a pasta onde será salvo o arquivo. Caso a empresa tenha um certificado digital próprio, é possível que ela mesma assine o arquivo do SPED. Para fazer isso, selecione o checkbox Gerar a empresa SNPJ como signatário da escrituração. Feito isso, clique em Arquivo. Após gerar um arquivo para o SPED, abrirá um relatório mostrando os vínculos do plano de contas da empresa com o plano de contas do SPED. Ao final do relatório, mostrará as contas que têm alguma movimentação, mas não têm um vínculo do SPED. Utilizaremos como exemplo a conta de capital social. Para incluir um vínculo para essa conta, clique no menu Arquivo, Tabelas Auxiliares, Estrutura das demonstrações contábeis, Estrutura do balanço. Altere a conta do balanço apresentada no relatório. Na tela apresentada, clique no mais verde, selecione o plano de contas do SPED
Na conta do SPED, clique na lupa e selecione uma conta relacionada ao capital da empresa. Para criar os vínculos para contas da DRE, acesse o menu Arquivo, Tabelas auxiliares, Estrutura das demonstrações contábeis e Estruturas da DRE. O procedimento para vínculo é praticamente o mesmo da estrutura do balanço patrimonial. Altere, por exemplo, a conta de vendas à vista. Pressione Enter. No campo Vínculo com SPED, clique no mais verde, selecione o plano de contas do SPED utilizado pela empresa e no campo Conta do SPED, clique na lupa e procure por alguma conta relacionada à revenda de mercadoria. Uma dica importante ao fazer os vínculos de contas de receita e despesa é não utilizar contas que comecem com 3.11. O grupo 3.11 são para empresas rurais. Logo, utilize essas contas apenas se a empresa tratar do ramo rural, a fim de evitar erros futuros na importação desse arquivo no SPED SCF. Caso queira retificar um arquivo do SPED contábil, é exigido pelo SPED um termo de substituição. Para criar esse termo, acesse o menu Arquivo, Empresas, altere o cadastro da empresa, clique na guia SPED. No campo Outras informações, clique no mais verde para incluir o termo de substituição. No mês, informe o último mês do exercício desejado. Na descrição, preencha termo de substituição da ECD. No campo Tipo de documento, marque a última opção, termo de substituição da ECD. No campo Texto, digite um breve relato do motivo pelo qual está sendo retificado o arquivo. Quanto às assinaturas, deixamos o botão de lembrete informando sobre cada situação. Caso a retificação não dependa de alterações de lançamentos contábeis, ou saldos, ou demonstrações contábeis, a assinatura do termo de substituição pode ser feita apenas pelo profissional contábil. Quando a correção gera alguma alteração de lançamento contábil, saldo ou demonstração não auditada por auditor independente, deve ser feito por 2 profissionais contábeis, sendo um deles o contador. Caso a substituição gere alterações de lançamentos contábeis, saldos ou demonstrações e foi auditada por um auditor independente, deve ter a assinatura desse auditor e do contador. No motivo da substituição, marque a opção 099 Outros e clique em Salvar. Depois deste procedimento, já é possível gerar o arquivo de substituição para o SPED contábil. Em caso de dúvidas, entre em contato com o suporte da Dexion pelo número de telefone 3451-3800 ou acessando o nosso atendimento virtual pelo site da Dexion, www.dexion.com.br.